31 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E hoje, que é o dia 31 de janeiro, nós queremos fazer mais uma vez a leitura dessa mensagem, que é a mensagem do dia 1º desse ano. Nós estamos no último dia do primeiro mês do ano. Você recorda qual foi a mensagem que nós lemos no dia 1º? Então vamos ler aqui, antes da mensagem do dia 31, o que nós lemos no dia 1º. No dia 1º nós lemos essa mensagem, que agora nós estamos num tempo de renovo. E nós lemos aqui: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Você tem experimentado nesses primeiros 30 dias esse renovo? Cada mensagem que fala sobre fé, que fala sobre dar o primeiro passo para Deus, que fala a respeito de ter confiança nele, que falou a respeito de ir até Jesus e de acreditar que ele está com você. Você tem fortalecido a sua fé nele? Que nesse dia 31 você possa relembrar que começamos esse ano com essa palavra, que é um tempo de renovo. Deus quer que a nossa vida não seja uma repetição do mesmo. Ele quer trazer coisas novas. Ele quer que esse ano seja um ano extraordinário e repleto de bênçãos, para que, ao chegar ao final, como nós estamos chegando no final desse primeiro mês, você possa dizer: esse foi um ano de muitas coisas novas, de muito renovo, de muita renovação de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Vamos ler aqui, reler, na verdade, relembrar, recordar a mensagem com a qual começamos esse ano. Bem-vindo ao seu novo ano. Que temporada extraordinária nos espera nesta nova estação. Estou com muitas expectativas de que este ano seja um ano de muitas conquistas. Que você que está ouvindo essa mensagem ainda esteja com muitas expectativas. Dentro das definições da palavra renovar, encontramos tornar novo, melhorar, substituir por coisa melhor. Isso é fundamental para esta estação, pois sempre criamos muitas expectativas no novo ano. Eu mesmo já fiz planejamentos no mês de dezembro para viver um ano excepcional. Aqui eu pergunto a você: você pegou o seu papel, pegou a sua caneta, fez planos para esse ano? Como tem sido o andamento desses planos nesse primeiro mês? No entanto, também já houve vezes em minha caminhada em que fiquei assombrado com o que estava por vir. Medos emocionais de situações que não foram resolvidas, segurança financeira, enfim. Todos nós podemos ter sofrido em algum momento situações apavorantes. Ou ainda quando ficamos tão apegados às conquistas e realizações do passado que não vivemos o presente. Baseado no texto do profeta Isaías, quero refletir com você sobre termos esperança renovada para que os dias vindouros sejam melhores, mais espetaculares do que a última estação. Para que isso seja uma nova realidade, decida ter esperança em seus pensamentos. Não deixe jamais de crer que o nosso Deus é o Deus da esperança, do renovo e das novas oportunidades. Os seus sonhos se realizarão na medida em que você andar fielmente
nas promessas do Senhor que se confirmam pela sua palavra. Faça desse dia o primeiro passo para uma jornada de vitórias, conquistas e milagres. Renove a fé e a esperança no nosso Deus. A frase que nós lemos foi: renove a sua esperança em Deus e prepare-se para voar alto. Hoje é o último dia de janeiro e talvez você passou um mês ainda patinando e pensando: como que vai ser esse ano? É um ano de mudanças e de renovação, dependendo do que você fizer, dependendo da sua decisão. Tome a decisão de se aproximar e se alinhar a Deus, porque Deus ele renova a sua esperança e ele quer que você voe alto. Vamos agora fazer a leitura do devocional de hoje, dia 31. Mas antes de ler o devocional do dia 31, você lembra qual foi a leitura bíblica do dia 1º? A leitura bíblica do dia 1º foi o Salmo de número 1. E o que nos diz o Salmo de número 1? O Salmo de número 1 nos diz que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo de número 1, que começamos nesse ano, nos fala das nossas decisões. Podemos decidir por sermos bem-aventurados, por sermos bem-sucedidos, andando nos conselhos do Senhor e fugindo daqueles que querem carregar a nossa esperança para longe de nós. Fuja das pessoas negativas que querem carregar o seu ano para o caminho do mal. Ande com pessoas que caminham com Deus. Caminhe você mesmo, você mesma com Deus. E Deus fará a renovação para esse ano, para a sua vida. Agora vamos ler a mensagem desse dia 31 de janeiro. Você nasceu para conquistar. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo aqui estava escrevendo a segunda carta para Timóteo, que era um discípulo dele, ensinando para Timóteo que todo atleta recebe a sua coroa quando ele combate com dedicação, com esforço no seu treinamento diário. E quando ele chega na disputa, ele recebe a sua coroa de acordo com a dedicação que ele empenhou no seu treinamento. Então vamos ler aqui o devocional de hoje. Assistir a uma partida de futebol ou ver um vídeo legal na internet é muito bom, mas há um problema quando assistimos à TV. Ficamos na internet ou estamos no estádio de futebol assistindo a um jogo. O problema é que sempre estamos como espectadores, sentados, vibrando, mas sem participar efetivamente daquilo que estamos vendo.
Neste dia, Deus está falando ao nosso coração exatamente isso. Ser um espectador pode ser bom. Todavia, participar presencialmente é melhor ainda. Por isso, hoje, mesmo não sabendo qual é a sua real expectativa, convido você a descer da arquibancada, desligar a TV, sair da internet e entrar no jogo, ou seja, fazer parte realmente da corrida, da luta, enfim, da realidade que você deseja viver. Quando criança, um dos maiores sonhos que eu tinha era poder jogar futebol na escola. Os times eram formados normalmente com 2 pessoas que iniciavam suas escolhas um a um, até que todos fossem divididos em 2 times. Não foi uma, nem 2 vezes, mas várias, em que eu fui o último a ser escolhido, sem contar as vezes em que nem mesmo escolhido eu fui. Contudo, quando cresci, passei a ser eu mesmo o agente do jogo. Hoje, faço parte do time que ajuda pessoas a viverem em plenitude de vida. Desafio você a fazer isso hoje, descer das arquibancadas da vida e adentrar com toda a força, atitude e garra para viver o extraordinário, porque quem tem Jesus tem tudo para ter o melhor desempenho. Portanto, acredite, Deus não nos criou para ficar de fora, apenas assistindo e contemplando. Deus está chamando você para viver um tempo de conquistas. A frase de hoje é: na maratona da vida, a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Lendo mais uma vez, na maratona da vida, a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Hoje é o dia 31 de 365, a leitura bíblica de hoje é João, capítulo 18, e a palavra-chave de hoje é vencedores. Como nós vimos na leitura do dia 1º, é um tempo de renovo. Estamos hoje no dia 31 e Deus quer que você saia de ser um espectador e que você assuma a posição para liderança na sua vida, para que as coisas extraordinárias que Deus reservou para você aconteçam. Que nesse último dia do primeiro mês desse ano, você recobre essa renovação do seu espírito e que você tenha força para começar o novo mês que se inicia amanhã com essa força de renovação e com essa consciência de que, lendo essa frase, de que na maratona da vida, a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. O que ainda não aconteceu depende de você sair da arquibancada, de você sair dessa posição de estar sentado, parado, esperando, e de você fazer a sua parte. Deus chamou você para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Essa é a palavra-chave desse dia 31. Você foi chamado para vencer, para ser mais do que vencedor, porque você foi chamado por Deus, você foi chamado por Ele. Então, você nasceu para conquistar. Foi para isso que Deus colocou você aqui nessa terra. Agora, vamos fazer a leitura bíblica de João, capítulo 18. Entrando em João, capítulo 18, na mensagem de ontem, nós fizemos a leitura de João, capítulo 17. E como nós dissemos ontem, João, capítulo 17, nos mostra Jesus fazendo uma oração pelos seus discípulos, onde ele fala que ele ensinou os seus discípulos a andarem em união e ensinou tudo o que Deus quis que ensinasse para eles e que agora eles estavam protegidos por Deus. Agora no capítulo 18, vamos ler a continuação de João capítulo 17. Versículo 1, depois de fazer essa oração, que é a oração do capítulo 17 que nós lemos ontem,
em que ele entregou os discípulos para Deus e ele falou para Deus que ele logo em seguida morreria, e ele orou em voz alta ao Pai, revelando que ele morreria para deixar bem claro para os seus discípulos que ele logo morreria, mas que ele mantinha comunhão com o Pai e que ele tinha orado por todos eles. Ele orou na frente deles para mostrar que estava intercedendo por eles. Depois de fazer essa oração de intercessão pelos seus discípulos, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. 2. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. 3. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. 4. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? 5. Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. 6. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. 7. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. 8. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. 9. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Jesus, no capítulo 17, quando estava orando, ele disse isso na oração: o Senhor me trouxe esses discípulos e eu não perdi nenhum deles, somente aquele que foi destinado para a perdição. Agora o versículo 10. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Na verdade, esse empregado, na versão da Almeida Corrigida, fala que ele era um soldado. 11. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? 12. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. 13. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. 14. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. 15. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. 16. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. 17. E lhe perguntou: você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. 18. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. 19. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. 20. Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. 21. Então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com o grande sacerdote? 23. Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? 24. Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. 25. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem?
Não, eu não sou, respondeu ele. 26. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? 27. E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. 29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? 30. Eles responderam: O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? 31. Pilatos disse: Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. 32. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Jesus tinha dito que ia morrer como um maldito. Então, veja, ele não foi morto pelos judeus, ele foi entregue para ser morto pelos romanos. Ou seja, ele foi colocado para fora do seu povo para ser morto com os pagãos por meio da cruz, que era uma forma humilhante de ser morto. Versículo 33. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? 34. Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? 35. Por acaso sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? 36. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é desse mundo. 37. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. 38. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. 39. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? 40. Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Então está aqui a leitura de João, capítulo 18, que nos mostra o momento em que Jesus foi traído por Judas. Jesus foi traído por Judas e mesmo depois de traído por Judas, ele permaneceu fiel a Deus. Talvez você sofreu uma traição de alguém e você se desanimou, e hoje, que é o dia 31 de janeiro, você está talvez ainda acorrentado com coisas, traições do passado. Solte as correntes que prendem você a essa traição que você sofreu. É tempo de você avançar. É tempo de você deixar essas coisas para trás. Jesus sabia que ia ser traído, mas ele não deixou que aquela traição o abatesse. Ele prosseguiu para cumprir o propósito de Deus, que era ser morto naquela condição pelos romanos. Ele prosseguiu em olhar para o propósito de Deus na vida dele. Depois, nós lemos que Pedro, que andou o tempo todo com Jesus durante 3 anos, disse que não negaria Jesus. Mas nós lemos aqui, ele negou Jesus por 3 vezes, da mesma forma como Jesus disse. Muitas vezes, nós colocamos muitas expectativas em relação às pessoas ao nosso redor. Jesus
não tinha nenhuma expectativa com relação a Pedro. Ele disse, antes que Pedro fizesse isso, você não vai estar comigo. Então nós vemos que Jesus estava com a sua confiança totalmente em Deus. E Jesus tinha entendimento dos limites daqueles que andavam com ele. Muitas vezes falta para nós entender que aquele amigo, aquela amiga, ou até o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, não tem força suficiente para dar a mão que você precisa. Você até quer que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão, que a sua irmã, seja a pessoa que vai estender o braço para você, mas nem sempre vai ser essa pessoa tão perto de você que vai ter a força para ajudar você. Às vezes, você precisa pedir o apoio, a ajuda de alguém que vem de fora, que Deus vai colocar no seu caminho para ajudar você. E, por último, nós vemos que Jesus passou pela traição do seu próprio povo. O seu povo o entregou para que ele fosse morto pelos romanos. O próprio povo dele disse, não vamos julgar ele, que vocês que são os romanos julguem ele. Eles entregaram Jesus para que fosse julgado pelo outro povo. E quando Pilatos disse, quem vocês querem que seja solto? Mesmo tendo feito todo o bem que Jesus fez, o povo disse, solte Barrabás. Barrabás era um criminoso, Barrabás era um ladrão. Quem sabe você faz o bem, já fez o bem, fez tantas coisas por alguém, e depois que você precisou, essa pessoa virou as costas e deixou você entregue à própria sorte. Mas Jesus em nenhum momento estava à própria sorte. Com a traição de Judas, ele estava com Deus. Com a negação de Pedro, ele estava com Deus. Com a entrega pelo seu próprio povo para Roma, ele estava com Deus. E quando o próprio povo disse, queremos que solte Barrabás, ele completou a sua entrega plena a Deus. E ele venceu, porque ele esteve o tempo todo olhando para o alto, olhando para Deus. Que você, nesse dia 31, olhe para o alto. Não fique com mágoas, dores, esperando, com expectativas nas pessoas. Elas podem ser como Judas. Elas podem andar muito com você e por alguma fraqueza, num determinado tempo, não conseguirem estar com você, como Pedro. Elas podem até trair você, entregar você para uma situação ruim, ou elas podem até preferir outras pessoas que fazem o mal, apesar de você ter feito tanto bem. Mas você vence quando você sempre tem Deus à sua frente. A palavra-chave de hoje, nós vimos, é vencedores. E voltando aqui para a mensagem, o título é Você nasceu para conquistar. Então, vamos ler aqui até mais uma vez a frase de hoje. Na maratona da vida, sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Na maratona da vida, sua atitude de olhar sempre para Deus é o primeiro passo para grandes conquistas e de fazer a sua parte. Descer da arquibancada, deixar de ficar sentado como espectador e realizar, ir avante naquilo que você precisa fazer para vencer esse ano. Como nós falamos, a palavra-chave de hoje é vencedores. Você foi chamado, você foi chamada para vencer. Você foi chamado para conquistar. Você nasceu para isso. Deus chamou você para isso, para conquistar. Agora, quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e que ainda não se entregou para Deus. Você pode fazer essa oração de confissão. Você confessa que você quer receber a Jesus e que você quer ter o perdão dos seus pecados e que você quer ter o Espírito Santo para guiar a sua vida nessa terra, para que você tenha a renovação de Deus, uma renovação
que vai te dar a força de Deus para que você vença os desafios desse ano. E você vai pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida. Esse livro é o livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que aceitam a Jesus e que no julgamento final, quando todos comparecerem diante de Deus para serem julgados, receberão a vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que quem estiver com o nome escrito no livro da vida herdará diretamente o reino dos céus. Então faça essa oração, confesse a Jesus agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E por último, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados. Você agora se tornou um filho ou uma filha de Deus e você recebeu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que mora em todos os que recebem a Jesus. Ele é o próprio Deus na sua vida. Quando você começar a orar intensamente, você vai ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, dizendo a você pequenas frases como: faça isso, siga por esse caminho, não ande com essa pessoa, fuja desse lugar. Você vai perceber, vai se tornar sensível à voz do Espírito Santo quanto mais você falar com Deus. Comece uma vida de oração. Você que já é cristão, já recebeu a Jesus, mas sente que tem uma dificuldade de ouvir a voz de Deus, comece um propósito de oração logo ao acordar e todos os dias antes de dormir. Fale com Deus mais tempo. Fale com Deus no transporte público, dirigindo seu carro, quando estiver lavando a louça, quando estiver lavando a roupa, quando estiver caminhando. Fale com Deus e coloque todos os seus planos e projetos nas mãos dele. Peça a Deus orientação. Diga a Deus: quero abrir um negócio. Me mostra como fazer. Me apresenta pessoas. Me mostra treinamentos. Me carrega para esse meio, para que eu possa ver como realizar esse projeto. Talvez você está com projetos de muitos anos que estão parados, mas esse ano é um tempo de renovo. A mensagem do dia 1º foi essa: tempo de renovo. E a mensagem do dia 31 é: você nasceu para conquistar. A palavra-chave desse dia 31 é vencedores. Você nasceu para vencer. Então, agora que você já aceitou a Jesus, você que já está numa caminhada com Jesus, peça a Ele: Senhor, eu quero direcionamento. Ele vai dar o direcionamento para você. E que venha o mês de fevereiro com bênçãos, renovação da força e a confiança de que você nasceu para vencer. Vamos agradecer ao Senhor na oração final. Agradecemos ao Senhor, ó Deus. Completamos hoje o primeiro mês desse ano com vitórias que o Senhor já nos deu. Foi vitoriosa essa caminhada, lendo a sua palavra, aprendendo do Senhor, orando, entregando esse ano planos, projetos, as nossas emoções, as nossas fraquezas nas suas mãos. Mas pedimos agora que esse renovo não pare, mas que esse renovo continue e que o Senhor venha trazer mais do teu Espírito Santo sobre esse teu filho, sobre essa tua filha que está buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, apresentando seus planos ao Senhor. Essa pessoa que pegou no primeiro dia um papel, pegou uma caneta e escreveu planos dizendo: Deus,
Eu quero a minha família nesse ano. Eu quero a minha carreira esse ano. Eu quero um aumento nesse ano. Eu quero a cura de uma doença nesse ano. Eu quero uma libertação para o meu parente, para o meu amigo, para a minha família. Eu quero fazer um intercâmbio, uma viagem, conhecer outro país. Eu quero realizar o casamento dos meus filhos ou do meu neto. Deus, o Senhor sabe. Cada pessoa tem uma necessidade, uma preocupação, e eu peço que o Senhor venha tomar a batalha de cada filho e de cada filha do Senhor agora para dar força para que cada pessoa consiga receber a graça da vitória. Que o Senhor agora derrame a unção da vitória. Que o teu povo receba força para chegar à vitória. Que o Senhor derrame sabedoria para que possam perceber a tua vontade. Dá força para quem não consegue orar. Dá resistência para quem precisa passar por um tempo de tribulação. Dá força para aquele que está fraco, que está caído. Dá resistência para aquele que precisa ir um pouco mais até receber aquilo que o Senhor preparou para ele e para ela. Peço agora que o Senhor esteja com todos nós e que esse ano seja extraordinário, seja maravilhoso e com grandes vitórias, para que possamos contar da tua grandeza, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia e bondade, para com os que confiam no Senhor. Derrama a cura para aqueles que foram traídos, ou para que aqueles que de repente contavam com alguém que na última hora não esteve presente, ou aqueles que até foram entregues pela própria família ou pelos próprios amigos, foram atirados para uma situação terrível. Eu peço que o Senhor agora venha resgatar o coração desse teu filho e dessa tua filha, e que o Senhor, que venceu, venha derramar a vitória sobre os que oram e confiam no Senhor. Permanece sempre conosco, hoje e sempre, ao longo desse ano. Entregamos esse ano totalmente para o Senhor. Também oramos pelo Brasil, pela nação, que o Senhor venha lavar o mal dessa nação e que o Senhor venha derrubar as trevas e trazer a luz sobre o povo que ora, e que possamos orar e pedir ao Senhor pelo Brasil. Derrama bênçãos sobre o nosso país. Assim agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.